Olá a todos, boa tarde. Eu sou o Rodrigo Lopes, do marketing da Danfoss, e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Trocadores de Calor a Placas, Boas Práticas de Projeto, Operação e Manutenção, com o engenheiro Anderson Nagata. Esperamos que este tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores e agradecemos pela sua presença. Antes de iniciarmos, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão a seguir podem estar situadas em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada um. No lado superior esquerdo, você verá as webcams dos apresentadores. Logo abaixo está disponível o campo para você enviar as suas perguntas e em seguida temos informações adicionais sobre o tema. Em alguns casos, links para download de materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você pode deslizar aumentando ou reduzindo esse campo. À direita estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Caso tenha interesse em falar mais sobre o assunto do webinar e agendar uma reunião com o time de vendas, você pode clicar no ícone ou imagem indicados pela seta destacada aí na sua tela. Fale conosco. Avisos gerais. Pedimos que ao finalizar o webinar, respondam à nossa pesquisa de satisfação, que estará visível na sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. E não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar este webinar. Agora, eu passo a palavra ao Anderson para que ele possa seguir com a apresentação. É com você, Anderson, agora. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado a todos que estão na produção aí do webinar. Obrigado a todos que se dispuseram a utilizar o tempo para ouvir o que a Danfoss tem para falar sobre trocadores de calor. Iniciando o nosso webinar aí, estamos falando de trocador de calor a placas, e dentro da Danfoss ele é conhecido como PL48, que é o número do nosso produto dentro da nossa empresa, e vamos tratar exatamente dos trocadores de calor gachetados. Tá? Então vamos lá. Somente uma breve apresentação da Danfoss, né? A Danfoss é uma empresa dinamarquesa que foi fundada em 1933, está presente em mais de 100 países e tem mais de 42 mil funcionários. Está mais ou menos dividido dessa forma pelo mundo, 4 mil pessoas aqui na América do Sul, 7 mil na América do Norte, mais concentrada na Europa. Tá? E vamos falar da nossa linha de produtos dos trocadores gachetados. E a Danfoss, além dos trocadores gachetados, tem outras tecnologias para troca térmica também. Então, aqui nosso produto principal aqui desse webinar, os trocadores gachetados, os trocadores que são utilizados para evaporação e concentração de produtos, são placas semi-soldadas, o trocador semi-soldado também para a refrigeração, o trocador de calor espiral, e o trocador de calor casco-placa. São outras tecnologias de placas também, porém para outras temperaturas e pressões de operação. Eu vou utilizar aqui um termo, vou pegar uma carona num termo das boas práticas de fabricação da indústria de alimentos e vou transferir um pouquinho para nós aqui que somos projetistas e usuários do trocador de calor. Então, a metodologia de boas práticas é exatamente utilizar na indústria de alimentos e visa a segurança do produto, tá? Final. O que engloba as boas práticas de fabricação? Ela olha para a instalação, seleção de material, seleção de pessoas, operação, manutenção, ou seja, tudo que pode ter um impacto no produto final. E aqui eu coloquei somente uma referência à mão de uma criança, né? Igual à mão de um médico, né? Então, assim, se a gente começar um projeto com as boas práticas, desde o começo, tranquilidade, o produto vai ficar, ou o trocador de calor vai ficar bem dimensionado e adequado para a sua operação. Caso no futuro
ele nasça com problemas, o projeto, mais para frente, né, teremos que fazer uma cirurgia um pouco mais dolorosa na instalação. Então, isso também tem um custo maior, impacto de tempo, impacto de indisponibilidade de equipamento. Outros alguns elementos no início da apresentação, para que os conceitos fiquem bem claros na nossa mente, para a gente poder discutir alguns conceitos um pouquinho mais para frente. Tá? Então, o trocador de calor, algumas pessoas, todos devem conhecer aqui. Então, essa parte aqui a gente chama de cabeçote fixo, ou cabeçote móvel, a estrutura intermediária, que é uma grade conectadora, a guia superior, a guia inferior, o suporte final e as placas de troca térmica. E os varões de aperto aqui. Tá? São os componentes principais do trocador de calor. Vou passar um videozinho para mostrar como que é o funcionamento básico dele, só para a gente ter um conceito bastante claro nesse momento. Voltando, o que nós temos de matéria de construção para os trocadores de calor? Né? Então, na estrutura do trocador, aquelas placas de estrutura que são as peças mais grossas do equipamento. A gente pode ter um equipamento utilizado na indústria alimentícia, o sanitário, a estrutura pode ser maciça ou revestido de aço inox, a alma é de aço carbono, normalmente pode ser o aço carbono A36, nesse caso dos trocadores industriais, nós utilizamos o A36 ou A516, grau 70, pintados em epóxi ou cloretano. Tá? Então, a espessura de pintura vai determinar a sua durabilidade, a exposição ao tempo. Os varões de aperto. As aplicações industriais, a gente pode utilizar o aço carbono galvanizado, A193B7, ou aço inox A193B8. Pode ser utilizado também dentro da indústria, dentro dos trocadores industriais, caso o cliente deseje manter uma durabilidade maior. O material das placas, do que elas são construídas? Normalmente de aço inox, pode ser o 304, a grande maioria é construída em aço inox 316L, tem o trocador com a placa SMO254, que é um aço inox também austenítico, com um pouco mais de molibdênio.
Aqui nesse meio de caminho aqui, a gente pode ter umas placas em Rasteloy, ou a placa mais resistente que nós temos aqui seria a placa em titânio. As aplicações a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, da aplicação de cada placa. Tá? Material de construção das gachetas. Normalmente as gachetas podem ser construídas em borracha nitrílica, que é a NBR, EPDM ou de Viton. Então aqui na tabelinha a gente tem um pouquinho da seleção das gachetas, as temperaturas de operação, que a gente também vai discutir um pouquinho mais para frente, alguns desvios de processo, o que eles podem causar nas gachetas. Então, basicamente, entre a borracha nitrílica e a borracha EPDM, para meios aquosos, as duas são aplicáveis da mesma forma. Porém, uma divisão bem clara entre elas é quando se utilizam óleos vegetais, solventes, a EPDM não serve, não é aplicável. Tá? Então, ou utiliza-se borracha nitrílica ou utiliza-se borracha de Viton. A de Viton é uma borracha muito mais resistente quimicamente, porém, ela tem um custo muito mais alto do que as borrachas EPDM e NBR. Então, a aplicação dela tem que ser muito bem estudada. Quais são as classes de pressão das nossas estruturas, dos trocadores de calor? Então, temos classe de pressão de 10 bar, 16, 25 e 40. As pressões de teste hidrostático, 13 bar, 21 bar praticamente, 32 bar e 52. Quais são os códigos de projeto? Nós temos o código de projeto PED europeu e o ASME americano. Tá? Na indústria alimentícia, praticamente os trocadores de 10 até 16 bar são bastante utilizados. Para a indústria já de refrigeração, de 16 a 25 ou até 40 bar. Quais são as placas, as tecnologias que nós temos de placas, né, para cada aplicação? Nós temos uma placa que é a mais comum, que é a espinha de peixe, que tem a maior eficiência térmica dentre os modelos de trocadores. Tem a placa Free Flow, que são placas com espaçamento maior para fluidos mais fibrosos ou com maior grau de sujidade. Essa aqui é uma evolução das placas de spin de peixe, um redesenho que a Danfoss fez, que você tem um ganho de troca térmica de mais ou menos 25% para a mesma área, comparado com as placas mais antigas. A gente viu ali na foto anterior que temos estampas diferentes para cada placa, né? Então, vou falar um pouquinho da estampa também, porque é um conceito que a gente vai usar um pouquinho mais para frente. Tá? Então, o trocador de placa, dentre os equipamentos de troca térmica para fluidos líquidos, se não for o maior, é o do mais eficiente termicamente. Por quê? Porque a superfície dele não é lisa, como se fosse um tubo. Então, as corrugações que tem no trocador, elas induzem a turbulência. Ou seja, você vai sempre ter uma troca térmica mais eficiente aqui. Tá? Ao passo que aqui, como se fosse um tubo liso, você só tem a turbulência causada pela própria velocidade do escoamento. Ao passo que na placa, a turbulência é induzida exatamente pela corrugação das placas. E essas corrugações têm ângulos diferentes também, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Aqui nós temos os tipos das estampas. A gente determina que essa estampa é termicamente longa. Por quê? Porque ela promove uma maior eficiência de troca térmica. Ou seja, ela tem um comprimento de troca térmica maior. Aqui, se vocês olharem, o sentido de fluxo está na vertical
e você tem menos resistência ao escoamento. E a gente também pode montar o trocador com as placas misturadas. Okay? O que nós temos aqui? Vamos fazer um comparativo aqui entre eficiências de troca térmica. A gente vai usar esse conceito um pouquinho mais para frente para corrigir algumas questões operacionais que temos. A placa TL, que a gente chama de termicamente longa, são as placas que têm a maior resistência ao escoamento, porém têm a maior eficiência térmica. Então, comparando as placas, turbulência, a gente fala que a placa termicamente longa, que como referência ela vai ter 100%, a placa termicamente curta vai ter quase metade, e a placa misturada vai ter 60%. Tá? Um pouquinho mais para frente a gente vai discutir o que consequência que isso tem para a gente operacionalmente e para manutenção. O espaçamento da placa é o mesmo. A profundidade da prensagem também é a mesma. Tá? E o que acontece aqui? Ó? Aqui temos um tema interessante. A vazão do trocador. Né? Se aqui a gente tem 100% de vazão, se a gente tem uma placa que permite uma perda de carga menor, tem menor resistência, ela aumenta a vazão por ela. Assim acontece com a placa que é misturada e com as outras placas que têm um gap de passagem menor. A gente vai discutir essas questões um pouquinho mais para frente, que são o que a gente, quando a gente tenta mexer no trocador, sem observar os ângulos das placas. A placa Solder-Safe. A placa Solder-Safe é uma tecnologia de placa que são duas placas mais finas, em torno de 0,4 mm a 0,3 mm, são prensadas em conjunto. E o que ela permite? Ela permite uma proteção para o seu produto, independente da pressão que você tem de cada lado. Se vocês olharem aqui, temos o fluido 1 aqui, e para ocorrer alguma contaminação de um circuito com o outro, você precisará ter o rompimento de duas placas na sequência. A gente vai ver no vídeo seguinte como que esse trocador pode nos avisar que está com algum problema. Vou falar da placa Solder-Safe aqui. O videozinho que eu mostrei é da placa Free Flow, onde nós vimos as fibras. A placa
Free Flow, a placa Solder Safe, nós temos aqui as duas placas, né, em conjunto. Em caso ocorra o rompimento de uma das placas, você vai enxergar o vazamento para fora do equipamento. Tá? Isso acontece nos dois circuitos. A aplicação primordial disso aí, quando você não consegue ter um controle ótimo de pressão de um circuito e outro, que possa causar a contaminação. Esse é o nosso portfólio de placas. O nosso portfólio de placas, que é o mais completo do mercado. Temos as placas semi-soldadas, direto para configuração, as placas para evaporação, e toda a nossa gama de placas cachetadas. Placas de 3 quartos de polegada até 20 polegadas. A gente também vai utilizar, a gente pode observar aqui que nós temos placas com a mesma largura e altura diferentes. Um pouco mais para frente a gente pode utilizar esse conceito aqui para determinar o melhor equipamento. O que seriam as boas práticas de projeto que nós temos? Primeiro ponto é definir bem o que nós passaremos pelo trocador de calor. Caracterizar os fluidos, o tipo de fluidos contaminantes nos fluidos, a volatilidade, a periculosidade para saber qual tecnologia de placa nós utilizaremos. E apresentar os cenários. O que eu quero dizer com apresentar os cenários? A gente precisa apresentar as condições operacionais, para que a gente não cause nenhum superdimensionamento ou subdimensionamento do equipamento para atender as condições de processo. Apresentar uma perda de carga usual. Por quê? Se nós subestimamos a perda de carga, deixamos uma perda de carga admissível muito baixa, para que tenhamos uma energia de bombeamento menor, o trocador também ficará superdimensionado. A gente vai olhar mais para frente e isso aqui vai causar um pouquinho, uma maior infiltração no trocador de calor. E o ponto de operação do trocador também formar as temperaturas de projeto, as pressões e as temperaturas do projeto, e formar o padrão de acabamento exigido, se é sanitário ou pintado, indicar o procedimento de pintura, para que tenha uma boa durabilidade da sua estrutura, indicar as normas das conexões. Pode ser sanitárias, e ocupante, flanges, pode ser ou antes. Não superdimensionar a carga térmica. Tipicamente, nós podemos falar de 10 a 15%. Isso aqui também é para não superdimensionar o trocador. E formar a vazão de SIP. A vazão de SIP para utilizarmos como uma restrição de projeto. E apresentar as restrições do espaço. Caso você tenha problema de espaço a ser ocupado dentro da sua planta, podemos utilizar placas mais altas para fazer a troca térmica. Projetar suportes de populações e identificação para retirar as vibrações que vão para os locais dos trocadores e automatizar o processo para minimizar golpes de alimento no trocador. Variação de pressão e operação, variação de pressão de condição de etapa de produção, princípio, parada, troca, tudo. Estabelecer o condicionamento da instalação mecânica e automação.
a gente fala sobre a questão do superdimensionamento? Aqui temos um exemplo do dimensionamento do trocador de calor, onde a gente variou somente 1 grau entre da temperatura de saída da utilidade. De 3 para 6 aqui, e de 5 para 2. Aqui nós aumentamos um pouquinho a vazão do lado do serviço, do resfriamento. A gente diminui 1 grau aqui. Então, o que a gente pode notar? A gente teve uma redução de 22% de área de troca térmica, com aumento de 16% de vazão. Esse LMTD aqui é uma equação que a gente vai olhar um pouco mais para frente. Ela é vindo dessa fórmula aqui, que é o cálculo de temperatura média e longa do trocador. Então, o que a gente pode notar aqui? Que, eventualmente, você pode ter um investimento menor, utilizando um pouquinho mais de vazão. Se você tem um pouquinho menos de placa também, você tem um pouquinho mais de velocidade no seu trocador, você pode ter uma tendência de frustração um pouquinho menor. Então, você pode ter um CAPEX menor, um CAPEX um pouquinho maior, porém, em manutenção com menos placa, você pode ter um investimento menor em serviço também. Escolher o trocador correto. Determinar o que é correto em vários aspectos. É correto do aspecto do custo, correto do aspecto do espaço, correto do aspecto manutenção. Então, o trocador de calor pode fornecer serviço de diversas formas. Como nós vimos, temos famílias diferentes de placas. Então, a placa da mesma família, ela pode ser mais alta também. É como se você estivesse emendando uma placa na outra. É o trocador multipasse, que é essa situação aqui. Esse trocador aqui é o trocador mais alto da mesma família. Então, nessa imagem, nessa outra imagem, o que nós podemos notar? É o trocador mais alto e esse trocador mais comprido, ocupando mais espaço de solo. Então, dependendo da sua situação, do seu espaço, da sua necessidade, você pode utilizar placas diferentes. Os trocadores mais altos, eles podem ficar com um passe só e todas as tubulações voltadas para o cabeçote fixo. Ou seja, numa manutenção, não há necessidade de desconectar as tubulações da cabeça móvel para fazer manutenção. Se pensarmos em trocadores até 4 a 6 polegadas, é uma operação bastante simples. Porém, se tratamos de trocadores com bocais de 12 polegadas, 16 por 20 polegadas, falando sobre o trocador, o que é escolher o trocador correto? Tem diversos aspectos que nós precisamos observar. É correto do aspecto custo, correto do aspecto facilidade de manutenção, correto do aspecto equipamentos parecidos dentro da instalação. Então, os trocadores podem ser mais longos no espaço de solo. Nesse caso aqui, seriam os trocadores multipasse. Ou o trocador pode ser mais alto, com menos espaço de solo. Os trocadores mais altos, temos a possibilidade de construí-los com todas as conexões de um lado só, já facilitando a manutenção. Você não precisa abrir o trocador, soltar as tubulações para fazer manutenção. Já no trocador multipasse, nós precisamos soltar as tubulações, movimentar a cabeça móvel. Então ele dá um pouquinho mais de trabalho. Se tratarmos de trocadores até 4 polegadas, 6 polegadas é uma operação relativamente simples. Porém, se já aumentamos os trocadores para 12 polegadas, 16 polegadas, com válvulas de controle, aí já a dificuldade já aumenta um pouco. Então, o que a gente pode falar das práticas de operação aqui, né? O que o trocador sente, tá? Então, o que nós queremos do trocador? Que ele faça a troca térmica, né? Então, a quantidade de calor de um lado quente e a quantidade de calor do lado frio são as mesmas.
Então, como que o trocador vai trabalhar? Como que seu sistema de controle, sua automação vai trabalhar no trocador se o trocador está fixo, né? A sua quantidade de calor está aqui, o coeficiente de troca térmica é praticamente fixo, tá? A área de troca térmica é fixa. Então, quando o seu sistema ou o trocador começa a sujar, ou a sua utilidade começa a mudar de temperatura, vamos supor se for um trocador de resfriamento e essa temperatura de entrada do trocador começa a subir, esse número aqui, o LMTD, ele começa a diminuir, e o que acontece? Essa equaçãozinha aqui, como esse número é menor, essa área é fixa, essa quantidade de calor também será menor, que é a mesma quantidade de calor que está aqui. Ou seja, o seu trocador começa a operar fora do ponto de operação. Qual que é a sua correção do sistema de controle? Ele pode aumentar a vazão do sistema de frio, tentando corrigir esse LMTD e aumentando o coeficiente devido à maior turbulência. Então, assim funciona o seu sistema de controle. Se o trocador também começa a sujar, incrustar, esse número aqui começa a cair, essa área é fixa, esse número aqui tem que aumentar. Como que você faz isso? Aumentar a vazão de utilidades, tentando aumentar esse número aqui. Tá? Assim funciona o seu sistema de controle, tanto para vapor quanto para frio. Agora vamos falar um pouquinho de golpe de Ariete, né? Que é um problema bastante comum dentro da indústria. E o trocador de calor é um ponto de fuga, né? Para vazamento. É um ponto mais sensível da instalação quando a gente trata de processo. Então a gente estuda a questão da celeridade, que é a velocidade de escoamento dentro dos dutos. Então aqui eu só coloquei o equacionamento aqui só para a gente ter uma ideia de onde vem o estudo. Tá? E se a gente olhar o equacionamento aqui, a gente vê que o aumento de pressão, ele não depende da pressão que o fluido está escoando. Ele é só um incremento de pressão. Ou seja, realmente ele parece uma martelada, como o próprio nome diz. Né? Então ele pode ser um efeito cumulativo no trocador. Ele vai lá dar uma marteladinha de 2 a 3 bar, 2 a 3 bar de forma contínua e cíclica, isso com certeza uma hora vai dar um vazamento no trocador. A gente costuma dizer que o trocador, numa instalação, ele parece mais como se fosse um fusível. Ele é a parte mais sensível da instalação. Tá? Outro problema que tem em sistemas com trocador de calor de placas, o efeito de estolagem. Tá? O que é isso? Se o trocador está cheio de condensado, se o sistema de drenagem não funciona bem, o vapor se condensa tão rápido que ele causa um vácuo dentro do trocador e ele dá um golpe de Ariete. Então, quem tem instalação de vapor deve notar, as linhas também, elas balançam, né? Quando estão cheias de líquidos. Então, a recomendação, o que a gente tem que fazer? Melhorar a drenagem, cuidar bem do trocador, porque ele realmente vai romper. Além de romper a gacheta, ele pode romper a placa. Outra questão que a gente coloca, né? O trocador de calor, o que é essa analogia que eu coloquei aqui, do transformador e do trocador de calor? O transformador, ele só transforma a energia, a tensão e a corrente para uma outra tensão e corrente. O trocador de calor também é a mesma coisa. Ele só vai transformar aquela equação MC ΔT de um lado para MC ΔT do outro lado. Só isso que vai mudar. Ou seja, ele não gera frio nem calor. Então, por que esse conceito é importante? Algumas vezes nós tentamos corrigir uma deficiência do lado de utilidades, colocando mais placas. Até um certo momento isso vai funcionar. Mas se você não tem potência suficiente para resfriar ou aquecer, isso é um efeito inócuo. E o que acontece? Você está gastando mais material, mais gacheta, e você vai facilitar a incrustação do trocador, porque você colocou mais placas nele, diminui a velocidade e ele vai sujar mais rápido.
Então, o que pode a contaminação cruzada no trocador? O que causa? Pode ser trinca, falha de proteção do produto, se você controla pela pressão mais alta do produto do que a pressão do serviço. A velocidade de SIP está inadequada, se você não consegue limpar o trocador de forma adequada. O parâmetro de SIP está inadequado também, concentração, tempo, temperatura. Montagem errada do trocador de calor. É muito comum nos trocadores que são multipasse, errar a montagem e uma placa ficar com o produto parado e causar contaminação. E as boas práticas de manutenção. Primeiro ponto, manter atualizados os documentos, o inventário do trocador de calor. Monitorar as temperaturas e perdas de carga para determinar o momento exato da abertura e limpeza do trocador. Monitorar se há contaminação ou perda de fluidos, importante para saber se não tem contaminação cruzada. Manter a estrutura do trocador em boas condições de uso. Se você tiver uma emergência e precisar abrir o trocador e se o parafuso não funcionar, vai levar mais tempo. Estabelecer um plano de manutenção com as placas e as gachetas e mão de obra especializada. Eventualmente, se for possível, padronizar alguns equipamentos em algumas aplicações para que você tenha material disponível. Evitar corrigir vazamentos somente apertando um trocador de calor. Isso pode levar à condenação das placas. Evitar retirar ou trocar ângulos das placas de forma não supervisionada. Foi aquela imagem que nós vimos anteriormente das placas termicamente longas e termicamente curtas. A termicamente longa imprime uma perda de carga maior ao escoamento e a termicamente curta, menos perda de carga. Qual que é a consequência disso? Se você está numa termicamente curta e vai para termicamente longa e aumenta a perda de carga, talvez a sua vazão de processo caia, devido à maior pressão que você precisaria ter para o escoamento. Qual seria uma boa prática de manutenção aqui, se você tiver um problema, né? Como que a gente tenta fazer isso de forma racional? Buscar o fluxograma do equipamento, da onde o trocador está inserido. Por quê? Porque ele é um equipamento de processo. Ele não está sozinho na instalação. Analisar calibração de instrumentação, para a gente tomar decisão baseada em informação correta, temperatura e pressão. Analisar procedimento de fabricação de receitas de produtos. Por que isso aqui? Tivemos já um caso aqui, o trocador vazou, porque a pressão aumentou do lado do produto, porque durante a produção foi adicionada a dose dobrada de amido, por exemplo. Aí a pressão subiu e o trocador vazou. Checar a análise química dos produtos de limpeza, né? Então, se o trocador falha ou se a placa começa a furar, pode ser que o produto de limpeza também não esteja adequado. Checar o procedimento de SIP do trocador, tempo, temperatura, pressão e concentração, e vazão. Analisar o funcionamento da automação e sua coerência. O que a gente chama de coerência aqui? A fim de proteger o trocador de placas. Por exemplo, numa partida de trocador, abrir a válvula na saída e depois partir a bomba. E partir a bomba em rampa também. Propor melhorias envolvendo as disciplinas mecânica, instrumentação e processo. Não deixar o trocador isolado somente como um equipamento estático, mas toda a parte em volta do trocador que interage com ele acaba tendo influência na vida útil do equipamento. E qual que é a nossa conclusão aqui? Que o trocador de placa, dimensionado dentro dos requisitos do projeto, operado dentro dos seus limites operacionais e com manutenção adequada, trabalhará sempre na sua máxima performance com maior disponibilidade, sem paradas inesperadas. Então, o que nós queremos dizer aqui? Que o trocador de placa é uma solução bastante flexível para tratar fluidos limpos, ou com fibras, ou com sólidos, arranjos de placas diferentes, pode ser um passe, 2 passes, alturas de placas diferentes. Então, nós temos uma flexibilidade bastante grande para que a nossa criatividade possa ser utilizada, porém, dentro das limitações do equipamento.
Boa tarde a todos. Me chamo Priscila. Agora a gente vai abrir para a parte de questionamento, dúvidas sobre a apresentação. Então, se vocês têm alguma dúvida, por gentileza, tem caixinha embaixo de perguntas. Estamos aqui para responder vocês. Bom, a gente tem uma pergunta aqui do Lucas, que ele fala assim: quais benefícios do Free Flow comparado ao Wide Gap? Bom, os trocadores Free Flow da Danfoss, eles são os trocadores que não têm ponto de contato. Se você fizer um corte transversal no trocador de calor, você verá praticamente um duto. E o bocal de entrada do equipamento também, ele tem poucos pontos de contato. E são exatamente nesses pontos que o trocador pode bloquear, entupir e sair de operação. Mais algum aí, Priscila? Perfeito. Nós temos a pergunta do Fernando. Ele fala assim: posso substituir meu trocador tubular por um trocador de placas? Sim, você pode. Desde que você caracterize bem o seu produto, se ele está dentro dos parâmetros operacionais do trocador de placas, você terá grandes vantagens em espaço, em eficiência térmica, para recuperação de calor principalmente. Então, a resposta sim, você caracteriza direitinho o seu trocador, não há problema nenhum. Perfeito. E qual a recomendação de tempo para a troca de gachetas do trocador? Tá. Não existe um tempo determinado assim. Normalmente estima-se que em um ano você tenha que fazer uma manutenção preventiva no equipamento. Porém, cada equipamento, em cada processo, opera de uma forma diferente. Então, assim, a receita melhor é observar seu equipamento, fazer a programação, fazer a manutenção, verificar a situação das gachetas na primeira manutenção. Se elas estiverem em bom estado, você vai prolongando também o tempo de abertura. Dessa forma, você vai diminuindo os seus custos de manutenção. Perfeito. Nós temos a pergunta do Paulo, que ele fala assim: qual tipo de corrosão pode acontecer no trocador de placas? A corrosão mais típica que nós temos é onde a seleção de placas fica no trocador de inox, é a corrosão por pitting causada por cloretos. Ela é como se fosse um cupim do aço inox. Você não enxerga a corrosão e quando ela aparece e ele causa problemas, você tem que condenar o equipamento. Perfeito. Tem a dúvida do Vinícius. Ele está falando assim: quais aplicações podemos utilizar a placa Free Flow? A placa Free Flow são bastante utilizados onde os fluidos têm uma grande quantidade de sólidos ou fibras. Tá? Então, aplicações principais que nós temos aqui na Danfoss são na indústria sucro-alcooleira, aplicação com caldo misto e caldo evaporado, regeneradores de calor, e também na indústria papeleira, a gente tem um efluente quente com bastante carga de fibra, que você pode regenerar bastante calor para fazer água na caldeira, para geração de vapor, ou quando você tem algum efluente sujo também. Então, nesses momentos, você pode utilizar o trocador de calor Free Flow. Perfeito. A gente tem a pergunta do Tiago. Ele está falando assim: a gacheta em Vitol não aguenta a sonda concentrada. Mais diluída teria algum desgaste ao longo do processo que possa dar problema? Para a soda cáustica concentrada, realmente a de Viton não é adequada.
Mas, por exemplo, assim, ela é diluída nos sistemas que nós temos na indústria de alimentos, quando você precisa da gacheta de Viviton devido à temperatura, de 2% a 3%, você não tem desgaste nenhum dela. Perfeito. A gente tem a dúvida do Felipe. Essas placas também podem ser utilizadas para refrigeração? As placas gachetadas semi-soldadas são as mais aplicáveis para refrigeração. As semi-soldadas, elas surgiram com uma tecnologia para ter uma exposição menor de gacheta ao fluido refrigerante, aumentando a segurança do processo. A pergunta do Felipe é: a Danfoss faz serviço em todas as marcas de trocadores a placa? Sim, hoje a Danfoss tem condições de fazer serviços e fornecimento de peças em todos os trocadores de calor do mercado. Nós temos a pergunta do Matheus. Ele diz assim: qualidade da água nível cloreto é fator levado em consideração no projeto para escolher qual material, placa e material? É bastante relevante entender qual que é a qualidade da água que você vai utilizar, né? Então, por exemplo, assim, se você tem um nível de cloreto, se você está perto de regiões com águas salobras que você não tem como controlar o nível de cloreto, provavelmente você vai ter que selecionar um trocador com placa titânio. Então, a gente vê isso muito em algumas indústrias de aço que estão próximas a portos, né, para facilitar a exportação. Então, o nível de cloreto da água de resfriamento é muito alta. Então, os trocadores normalmente são em titânios em algumas aplicações. Caso você consiga controlar seu nível de cloreto, você consegue ter um investimento menor utilizando os trocadores de inox. Perfeito. A gente tem a pergunta aqui do Bruno. Ele está pedindo para você explicar novamente sobre a diferença das gachetas EPDM e NBR. Tá, eu vou colocar o slidezinho aqui. A gacheta NBR, ela é largamente utilizada para fluidos aquosos não ácidos e para fluidos gordurosos, óleo vegetal, pode ser também diesel, gasolina. Essa é a divisão básica com a gacheta EPDM. A gacheta EPDM já pode ser utilizada também para fluidos aquosos, porém, se você utilizar uma gacheta EPDM junto com um fluido que pode ser um óleo hidráulico ou um óleo vegetal, a gacheta ela vai absorver esse óleo e vai deformar. E futuramente, quando você abrir o trocador para manutenção, ela estará fora de dimensão e você não vai conseguir mais vedar o trocador. Perfeito, Anderson. Obrigada pelas respostas. Por enquanto, não temos mais perguntas, mas se vocês tiverem algum questionamento para fazer e tiverem dúvidas ao decorrer dos dias, podem entrar em contato conosco que nós estaremos dando retorno para vocês, ok? Obrigada. Ok. Priscila, obrigado. Eu queria agradecer a todos que estiveram presentes no webinar, agradecer a Priscila, ao Rodrigo e a Sofia, a todos os ouvintes que se dispuseram a nos ouvir.